Bom dia, pessoal. Estamos aqui dando início à nossa primeira aula de matemática online sobre o conteúdo princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Vejamos esse exemplo. Temos a cidade A, B e C. De quantos modos distintos posso ir de A até C, passando por B? Se observar a minha figura, podemos ver o seguinte: de A até B, vou ter dois caminhos, um preto e um vermelho. Já para de B até C, temos três caminhos, um roxo, um azul e verde. Então, nosso primeiro método de resolução desse tipo de problema será a árvore das possibilidades. O que seria a árvore das possibilidades? Seria nada mais menos do que você detalhar todos os caminhos. Vejamos. De A até B vou ter dois caminhos, o preto e o vermelho. E chegando no B, eu vou ter três caminhos. Pronto. Se eu escolher o caminho preto, então quando eu chegar em B, eu vou ter três caminhos diferentes para chegar em C: o roxo, o azul e o verde. A mesma coisa se eu tiver escolhido o vermelho. Vou ter os três caminhos também: o roxo, o azul e o verde, para chegar até o meu destino C. Então, se eu fizer a contagem, é fácil ver que eu vou ter seis modos diferentes até chegar no C. Porém, essa árvore de possibilidade tem um pequeno problema. Se eu tivesse, vamos dizer assim, do caminho A até B, 30 caminhos diferentes, e de B até C, 17 caminhos. Pode ver, se eu utilizar essa árvore da possibilidade, minha resolução vai ficar muito extensa. Eu posso até me perder em algum dos caminhos e fica inviável de responder pela árvore das possibilidades. Por isso, foi criada uma definição para o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. O princípio fundamental da contagem, PFC, para simplificar, diz que se um evento A tem X possibilidades distintas de ocorrer e um evento B tem Y possibilidades distintas de ocorrer, então o total de possibilidades de ocorrerem A e B simultaneamente é de X vezes Y, ou seja, a multiplicação, o produto. Retomando o primeiro exemplo, e vamos responder agora pela definição. Então, se eu observar de quantos modos eu posso ir de A até B, primeiro, 2 modos, e de B até C, 3 modos. Então, basta o quê? Fazer a multiplicação dos meus dois eventos. 2 vezes 3, 6. Simples e fácil. Próximo exemplo. Dispondo de 5 homens e 5 mulheres, quantos casais podemos formar? Primeiro, eu tenho que ter em mente o quê? Para formar um casal, eu tenho que ter o quê? Homens, um homem e uma mulher. Então eu vejo na minha lacuna homens. Quantas possibilidades pode-se escolher homem? 5. E mulher? 5 também. Então, faço a multiplicação dos meus dois eventos e 5 vezes 5 vai ser quanto? 25 casais. Quantos são os números naturais de 3 algarismos? Então, primeiro, eu tenho o quê? Se tem 3 algarismos, então eu vou ter um espaço da centena, dezena e unidade. Para eu preencher as lacunas de centena, dezena e unidade, eu vou ter a possibilidade de 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porém, eu vou ter uma restrição em centena. Por quê? Porque não faz sentido eu escrever um número 013, 005, 087. Não faz sentido.
Então, na centena, eu vou excluir o quê? O número 0. Eu excluindo o número 0, eu vou ter 9 possibilidades para a centena. Porém, na unidade e na dezena, não existe essa restrição. Então, cada um deles vão ter o quê? 10 possibilidades. Então, multiplicando os três eventos, as possibilidades dos três eventos, então eu vou ter o quê? 9 vezes 10, que é igual a quanto? 900 números, que são formados por 3 algarismos. Exemplo 4. Dispondo dos dígitos 3, 6, 7, 8 e 9, quantos são os números naturais pares de 4 algarismos distintos? Então, quando é que um número é par? Quando ele é terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Certo? Se eu observar aqui, para esse número de 4 algarismos ser par, então ele só pode ser terminado em quê? Em 6 e 8. Certo? 6 e 8. Então, feito isso, eu fixando o 6 e o 8 na unidade, então o restante eu tenho o quê? Na unidade de milhar eu vou ter quantas possibilidades? 4. Na centena, 3 e na dezena, 2. Porque eu fui diminuindo a quantidade. Pois aqui ó, no meu problema diz o seguinte, algarismos distintos. Então, se na unidade de milhar eu coloquei 4 possibilidades, então já utilizei um número na unidade de milhar. Então, na centena eu vou ter quanto? 3. Analogamente, vou ter o quê? Na dezena. Vai ser o quê? 2. Então, é só eu fazer o quê? A multiplicação dos dois eventos. Para o 6, você vai fazer o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 24. E para terminar em 8, 4 vezes 3 vezes 2, 24. Somando as possibilidades do número terminar em 6 e terminar em 8, vou ter o quê? 48 números distintos, de algarismos distintos. O exemplo 5 diz o seguinte: em um certo restaurante especializado em massa, o cliente tem as seguintes opções: massas, tem espaguete e parafuso, molhos branco e vermelho, e acompanhamento bacon, brócolis, calabresa e queijo. De quantas maneiras distintas pode compor o prato, escolhendo cada um tipo de opções? Isso é um problema análogo ao anterior, sendo que o primeiro lacuna vai ser massa, segundo molho e o outro acompanhamento. Para massa, vou ter o quê? Duas opções, espaguete e parafuso. Para molho, também duas opções, branco e vermelho. Em acompanhamento, vou ter quatro opções, bacon, brócolis, calabresa e queijo. Então, multiplicando as possibilidades de cada evento, teremos o seguinte: 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. Então, esse cliente pode escolher o quê? 16 pratos diferentes. Tendo em vista que ele está sendo obrigado a o quê? Escolher uma massa, um molho e um acompanhamento. Exemplo 6. Se duas listras adjacentes não podem ter a mesma cor e são dispostas as cores azul, roxo e laranja, quantas são as possibilidades de pintar a figura abaixo? Primeira observação, que seria adjacente. Adjacência seria o quê? Seria figuras vizinhas, seria linha vizinha. Vamos dizer assim, a grosso modo. Então, olhando aqui, eu vou ter quantos espaços aqui que eu posso pintar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, fazendo as possibilidades, 5. Na minha primeira possibilidade, como é a minha primeira pintura, então eu posso pintar de roxo, de azul ou laranja. Então eu posso ter o quê? Vou ter 3 possibilidades. Aí, para fim de exemplo,
Vamos supor que a gente pintou o primeiro retângulo de azul. Então, quantas possibilidades nos restou? Lembrando que linhas adjacentes não podem ter cores iguais. Então seu vizinho não pode ter cor igual que azul. Então só sobrou quem? Roxo e laranja. Então duas possibilidades. A mesma coisa seria por quem? Por terceiro. Porém no terceiro, o azul eu vou poder pintar. Se, por exemplo, eu tivesse pintado a segunda de laranja. Então, embaixo, no terceiro, teria que sobrado quem? O roxo. Mas o roxo, com o azul de cima, que o azul se torna disponível para mim, então eu vou ter duas possibilidades. E assim até eu chegar no meu quinto retângulo. Então, fazendo a multiplicação dos eventos, eu vou ter o quê? 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo a multiplicação disso tudinho, vou ter o quê? 48 maneiras de pintar essa figura aí ao lado, com essa regrinha que foi dada no exemplo 6. Então, com esses exemplos e a definição, a gente está dando fim a esse vídeo e até a próxima aula.